Pessoal, meu nome é Renato Aloy, estou aqui com a terceira parte da aula 8 do curso Arduino Advanced, que nós vamos fazer a ligação do motor de passo, e nós vamos ver aí a ponte H com o novo componente que a gente vai ver hoje. Quero falar para vocês aí que eu já estou com o término dessa terceira parte. Eu vou criar lá os kits para vocês poderem comprar na loja do curso Arduino, no meu site serialink.com.br. E o componente que a gente vai ver hoje é essa ponte H dupla, o L298, que já está à venda lá no site da Serialink. Vocês já podem comprar esse componente lá. E vamos lá. Bom, quais são as características dele? A gente viu até agora o uso de transistores comuns, o uso de chips, né, de transistores Darlington para fazer essa montagem das pontes H. E a gente viu que vai muitos componentes aí nessa montagem. Então, uma das características, uma das vantagens de usar o L298, que eu não coloquei aí na lista, mas é que ele economiza espaço e ele tem todos os componentes internamente dentro dele. Uma coisa que vocês precisam tomar cuidado na hora de trabalhar com tensões elevadas, porque até agora a gente estava fazendo testes com motor aí que consumia aí 300 mA até 500 mA tranquilamente, era o suficiente para fazer ele girar. E esses motores de passo maiores que a gente vai usar, eles consomem quase 2 amperes, então começa a ficar complicado porque, por exemplo, no caso dos chips que a gente fez da aula passada, que a gente montou lá os circuitos da aula passada, com aquele ganho lá que a gente estava tendo de 35 vezes, a gente teria um consumo na porta do Arduino que seria incompatível. Então, esse 298, uma das características interessantes dele é que ele tem baixa corrente de saturação. Ele tem, na verdade, isolado, eu já vou mostrar para vocês, mas ele tem isolado esses circuitos de alimentação dos motores, ou seja, das pontes H, e o de níveis lógicos. Então a gente vai entender como é que funciona isso. E ele tem uma imunidade boa a ruído, né? Esse zero lógico dele, até 1,5 volts ele mantém o zero lógico, então é uma imunidade bacana para ruído. Ele tem entradas de enable que permite a gente configurar o sentido que a gente quer dar na bobina do motor e depois ativar ou não, mas a gente não vai usar isso hoje. A gente vai ligar o enable aí no positivo, deixar eles como se estivesse sempre ativado. E, enfim, aceita grande corrente e grande tensão até 46 volts. Vocês podem trabalhar aí tranquilamente com esse componente. Bacana? Olha aqui o circuito interno dele. Esse componente ele tem duas pontes H. Deixa eu mostrar aqui com o ponteiro do mouse. Vamos dividir bem aqui no meio. A gente tem no lado esquerdo uma ponte H desse lado e uma ponte H desse lado aqui. Olha, o canal A e o canal B. Ele tem as saídas. O canal A tem o out 1 e o out 2. Então é onde vai ali no centro do H, onde a gente ligava o motor nas outras ligações. O out 3 e o out 4 aqui do canal B também, mesma coisa. Os inputs, eles estão aqui, olha só, eles têm portas lógicas, então essas portas lógicas estão sendo operadas através do valor de referência aqui com a entrada do VSS no pino 9, e é completamente isolada da alimentação do VS aqui no pino 4. Então vocês podem ver pelo diagrama que o VS ele alimenta as pontes, tá? E toda a corrente vai estar passando aqui pelas pontes. E esse circuito de valor de referência aqui do pino 9, ele é para essas portas lógicas e fica bem protegido aí, mesmo que a corrente seja altíssima, que nem a gente vai ver. A gente vai trabalhar com correntes aí de 2 amperes, vai ficar super protegido o nosso Arduino. Então esse é o grande diferencial desse cara aqui. E vocês podem ver pelas configurações das portas lógicas que ele tem, olha aqui, o Enable A do pino 6 e o Enable B. Então a gente pode colocar a direção aqui no IN 1 e IN 2 ou no IN 4, em 3 em 4 aqui, e aí dar o comando Enable do canal A ou do canal B, assim como a gente pode desativar, enfim.
A gente não vai usar isso hoje, né? Como eu falei, a gente vai ligar isso direto no VCC lógico, ou seja, esse enable, vocês podem perceber que está no circuito lógico aqui, das portas lógicas aqui, ó, tá? E outra coisa importante é o sense. Esses pinos de sensing, que são os pinos 1 e o pino 15, eles têm que ter uns resistores que aguentem corrente, porque toda a corrente da ponte vai estar passando. Olha os emissores aqui dos transistores debaixo da ponte, conectados nesses pinos que vão para o ground. Então eles podem ser ligados diretamente no ground? Podem, mas o ideal é que se use resistores. Não pode ser resistor de fio, tem que ser resistor de carbono. E eles são justamente para fazer uma queda de tensão, que vocês podem tirar aqui um terminal de verificação para poder fazer alguma regulagem, caso vocês queiram fazer alguma atuação na hora de diminuir a corrente que o componente está trabalhando. E nós não vamos usar isso, na verdade nós vamos fazer algumas experiências com ele sem o resistor, até mesmo porque eu não tenho os resistores certos, porque os resistores que precisam ser usados aqui são resistores de pelo menos aí alguns watts para poder dissipar essa corrente, e os resistores que eu tenho são de 1/4 de watt. Eles vão acabar esquentando, eu vou mostrar isso para vocês, mas é importante vocês saberem isso e tomar cuidado para escolher os componentes corretamente. São resistores que vão aí ele recomenda que use, eu não sei se eu vi isso no datasheet ou em alguns fóruns, que se use resistores de 0,5 ohms. Então é só mesmo para fazer uma pequena limitação. Vocês vão ver que eu vou colocar na montagem um resistor de 10 ohms, o motor vai ficar bem fraquinho, ou seja, ele vai limitar demais a corrente. Então vocês vão precisar fazer experiências e escolher o componente certo na base da tentativa e erro. Faltou falar alguma coisa aqui. Eu na montagem não usei os capacitores de desacoplamento aqui, tanto do VS quanto do VSS, mas é importante vocês usarem, que num circuito final, para uma montagem de circuito final, é bastante importante fazer esse desacoplamento, até para não gerar ruído. E são os de 100 nanofarads, né, os 104. Então é isso aí. Bom, sobre a dissipação de calor, ele usa-se encapsulamento, né, o L298 usa encapsulamento multiwatt, que chega a dissipar 15 watts de potência. Então vale a pena lembrar que 15 watts é bastante coisa, esquenta muito e pode queimar um dedo, pode fazer uma queimadura boa aí. Então vocês tomem cuidado para não queimar os dedos nele, e se for o caso, acoplar algum tipo de dissipador, algum tipo de radiador de calor. Então aí, só para comparar com os chips que dissipavam 2 watts, né, com um encapsulamento TO220, e vocês podem perceber que esse encapsulamento multiwatt dele, ele tem até também o furo para fazer, e uma área maior atrás, que vocês podem conectar um radiador de calor. Uma coisa que eu não falei, que é muito importante vocês prestarem atenção, é que esse lugar onde vai acoplado o radiador de calor, vocês têm que fazer um isolamento, caso vocês forem usar mais de um componente, tanto esse quanto o chip, no radiador de calor. Vocês precisam fazer um isolamento, colocar uma mica ou colocar algum tipo de isolamento que aguente temperatura, porque eles estão conectados, no caso dos chips, estão conectados no coletor. Então se vocês colocarem no mesmo radiador sem isolamento, vocês vão, mais de um componente, vocês vão colocar em curto os coletores. E aqui no caso do L298 não tem tanto problema, porque ele vai ligado no ground. Então aí vocês teriam o ground dos dois ou mais que vocês forem conectar no mesmo radiador, estariam conectados entre eles em comum. Então aí não dá tanto problema, mas no chip dá mais problema isso, porque vocês não vão querer os coletores, ou talvez até queiram, né, mas levem isso em consideração. O código de teste eu vou usar o do Blink. Eu vou fazer depois um vídeo fazendo o acionamento proporcional do motor, porque afinal de contas os transistores eles têm essa característica de, conforme eu já expliquei nas outras duas aulas,
eles têm a base com uma corrente, a corrente de coletor é proporcional à corrente da base. Então, conforme a gente fizer o acionamento proporcional da base, a gente vai ter o acionamento proporcional do motor também. Então eu vou fazer depois um vídeo à parte explicando isso, só um exemplinho, mas vocês podem fazer, em vez de fazer o acionamento total, né, colocando ele em 5 volts ou em 0 volts, fazer o acionamento proporcional também, tá? E é isso, vamos fazer a montagem do circuito, vamos fazer a ligação dos fios principais de polarização aí do L298. Vamos usar uma das duas pontes H, vamos usar a ponte H do lado A, e refazer o circuito que a gente usou nas outras aulas com o motor DC primeiro, para vocês verem que é uma ponte H normal e que vai ter o mesmo funcionamento que a gente teve nas outras partes dessa aula 8, tá? Então vamos lá? Pessoal, vamos lá. Como eu falei aqui, a gente vai fazer a montagem desse cara aqui, que é o L298. Esse L298, ele perto do que a gente estava mexendo até agora, é como se a gente estivesse mexendo em motor de fusquinha, e isso aqui é um V8. Tome muito cuidado com ele, porque dependendo da forma como vocês ligarem, vocês encostando o dedo nessa parte aqui, metal que é de dissipação de calor dele, vocês podem ter uma queimadura séria. Ele esquenta muito, então tome muito cuidado com isso. Para vocês poderem conectar na protoboard, vocês vão precisar ajustar as pernas para que elas encaixem nesse espaço igual a gente encaixa um chip, sendo que as pernas traseiras vão ficar numa banda da protoboard e as pernas dianteiras na outra banda, tá? Olhando ele de frente, a gente tem muitos pinos, ele tem 15 pinos e ele tem duas pontes H com duas entradas, duas saídas para cada ponte e mais o Enable, conforme eu expliquei para vocês. No caso o Enable a gente vai deixar direto no VCC para que ele fique sempre ativo, tá? Então vamos lá, deixa eu colocar ele aqui na protoboard. Eu vou colocar ele nesse sentido, com as pernas traseiras na banda de trás. Dá um pouco de trabalho de encaixar ele, que são muitas pernas, mas com cuidado vocês aqui posicionem as pernas de trás e apertem as pernas da frente assim, conforme eu estou fazendo. Então a gente tem que ter a noção de que de frente essa é a perna 1, tá? E essa é a perna 15. Aqui nos pinos da frente eu tenho 1, 3, 5, 7, 9 até 15. E nas pernas de trás eu tenho 2, 4, 6, 8, tá? Até 14. Então, como que a gente vai... Vamos fazer primeiro as ligações. O que eu vou precisar aqui? Eu estou com o motor que a gente utilizou nas duas primeiras partes da aula 8. Estou aqui com o motor de passo, que a gente vai aprender a ligar ele também. Mas nós não vamos usar mais o pack de baterias de 3 pilhas, o pack de pilha, né? Nós vamos usar esse pack de bateria que é um pack de 7.2 volts de 2 amperes. Isso aqui é coisa parruda. Vocês podem usar uma fonte de alimentação de 1 ampere ou até mesmo 2 amperes, são fontes grandes. Esse motor, por exemplo, que é o motor de passo, ele trabalha até 1.8 amperes, então ele consome bem. Ele pode gastar uma bateria, dependendo conforme a gente ligar aqui, ele pode gastar essa bateria aqui em questão de minutos. Então, vamos lá. Outro detalhe importante, esses fios, vocês podem perceber que eu não uso os fios que eu vendo na loja. Até mesmo porque eu fabrico, vendo e acaba não sobrando para mim. Eu estou usando os chineses. Esses fios chineses eles são mais finos e eles queimam com facilidade, principalmente quando a gente está trabalhando com essa carga de 2 amperes. Então, por exemplo, para a ligação principal eu estou usando fios duros, um pouco mais grossos do que esses chineses, e
e vocês tomem muito cuidado com isso, porque quando a gente está trabalhando com correntes altas, assim, de 2 amperes, o negócio começa a ficar complicado. Eu estou com o Arduino Tupiniquim, com a mesma programação que a gente usou na aula 1 e na aula 2. Eu vou fazer a primeira montagem com o motor de 3 volts aqui, vocês vão ver que é bem interessante. E depois a gente vai fazer a programação para rodar esse cara aqui. Então, a princípio, o que eu preciso fazer aqui? Deixa eu pegar minha cola, porque são muitos pinos. Mas eu tenho os 2 pinos Sense A e Sense B, que eu expliquei aí nos slides. E eu vou ligar eles direto no ground. Não é o ideal, conforme eu falei, mas nós vamos fazer essa primeira experiência para vocês poderem visualizar o que acontece. Inclusive com essa montagem tomem cuidado, porque vai esquentar e colocar o dedo aqui vai queimar o dedo, e é uma queimadura boa. Então eu tenho, a primeira conexão que eu faço é o pino 1, que é esse mais daqui, né, da frente aqui é o pino 1. Ele vai ligado no ground, eu estou aproveitando aqui o ground da protoboard, e o pino 15 também no ground. Então eu tenho os 2 senses no ground. O ground de alimentação, então eu tenho separado a alimentação, conforme eu expliquei, do motor, e eu tenho uma alimentação lógica, é justamente porque eu preciso separar isso para ter a referência do consumo, né, da lógica dos input pins, né, dos pinos de entrada, e separados da alimentação. Então o Arduino está completamente protegido por conta dessa característica do L298. O que eu vou fazer agora aqui é conectar o pino 8. Então, como eu vou fazer isso? Eu sei que lá na frente é 1, 3, 5. Aqui atrás eu tenho 2, 4, 6 e 8. Então o 2 é esse aqui, o primeiro. O 4, 6 e 8. Pino 8 vai lá no ground. Então eu uso um fio mais grosso, porque esses fios vão esquentar com esse método que eu vou ligar agora. Vai tudo ficar quente, porque é muita corrente. A alimentação do motor é o 4. Então eu tenho 2, 4 aqui. 4 vai no positivo. Então tá. Então eu estou aqui com o meu pino 2, que é da parte traseira dele, indo pro positivo, e o pino 8 indo pro negativo. O 6 aqui ainda está desconectado. Esse 6 ele é o de ativação do canal A, né, da ponte A e da ponte B. Deixa eu ligar ele aqui, o pino 6, então eu vou ligar ele no valor lógico, que é o VCC lógico. Esse VCC lógico é o pino 9, então eu conto assim: 1, 3, 5, 7, 9. Está aqui o pino 9. Esse pino 9 eu vou colocar um fio mais comprido que eu vou ligar lá nos 5 volts do Arduino, é o que vai me dar a referência dos 5 volts do Arduino. Então eu tenho o enable do canal A, da ponte HA, ligada lá no VCC do Arduino. O enable B é o pino 11, então eu estou aqui, esse daqui é o 9, o próximo é o 11. Também vou ligar no VCC. Então estou aproveitando a mesma trilha que eu estou ligando o VCC lógico, né? A mesma trilha que eu estou ligando o VCC lógico, eu estou aproveitando para fazer o jump aqui com o pino 11, que é o enable do canal B, e com o pino 6, que é o enable do canal A, da ponte A.
A gente só vai usar a ponte A para essa primeira montagem, mas eu já vou deixar os dois enables ligados. Então tá, vamos lá que são muitos fios. Que mais? Então o sensing do canal A, que é o pino 1, já está no ground. O VCC de alimentação do motor, que é o 4, está no VCC aqui da protoboard, que eu vou ligar a minha bateria de alimentação dos motores aqui. E esse pino aqui, esse fio que está no pino 9, que é o VCC do Arduino, eu vou ligar no Arduino e vou conectar também um ground em comum. Pode ser aqui, que vai ficar solto, que eu vou ligar depois lá no Arduino. Então pronto, já tenho os fios de alimentação da parte lógica do Arduino. Depois eu vou espetar minha bateria aqui. Não liguem a bateria de alimentação, ou seja, essa trilha que eu vou utilizar como alimentação do motor, não liguem no Arduino, que vai dar problema, vocês podem queimar o Arduino. O que mais faltou? Então o Sensing B, que é o pino do Sensing da ponte B, está ligado. Faltou o Output 4.3, o Input 4.3, o Enable também já está ligado aqui, o do canal B, o Logic Supply já está ok, Ground ligado, faltou os inputs, é isso aí. Então esse é o circuito que eu preciso para fazer minha primeira montagem. Eu tenho aqui dois fios compridos, que nem a gente fez da saída da ponte H das outras aulas. A saída não, na verdade os inputs, né? Que é o que vai ser comandado pelo Arduino. Os inputs eu vou usar o canal a primeira ponte H, que é a ponte HA, e eles são os pinos 5 e 7. Então eu tenho aqui 1, né, 3, 5 e 7. Tá aqui. Liguei esses dois pinos que vão para a porta 13. Deixa eu separar todo mundo aqui. Aqui. Então VCC, lógico, o ground e os pinos de input 1 e 2 da primeira ponte H, ponte HA, que vão lá para os pinos 13 e 12 do nosso Blink lá que a gente usou nas outras aulas. E aí eu já posso ligar o motor. Então eu vou ligar o motor, deixa eu pegar vou afastar um pouco a bateria aqui. E eu já tenho ela ligada nos fios aqui já preparados para eu ligar aqui na protoboard. Vou usar meu suporte. Vamos segurar o motor. E não se assustem agora, porque isso aqui é um pouco assustador, principalmente com um motor pequeno desse. Como é que eu vou ligar ele aqui? É nos pinos 2, então um fio do motor no pino 2 lá atrás. Tá? E no pino 3, aqui do lado do pino 1, eu estou ligando o meu motor, conforme a gente fazia na parte central do H nas outras aulas. Tá? Pino 2 e pino 3. Então é isso aqui. Vamos agora ligar o ground, lá no ground do meu Arduino Tupiniquim. Então o fio azul aqui é o ground, um dos grounds aqui. O VCC nos 5 volts do Power Pins do Arduino. E aí um fio ref ground 13 e na porta 12. Então quando eu energizar meu Arduino, vai rodar aquele blink, que era o que a gente fazia acionar o motor para um lado e para o outro, né? Que a gente usou até agora. Então quando eu energizar, ele vai fazer o mesmo efeito aqui. Só que qual que é a diferença? É justamente a potência desse nosso amigo L298. Deixa eu ligar a bateria. Positivo no positivo, negativo aqui no negativo da protoboard. Pronto, tenho tudo ligado. Então a minha bateria está ligada lá na alimentação da protoboard. E eu vou ligar. Se preparem. Como vocês podem perceber, é bem forte. Tá, eu apertei o reset aqui para que ele parasse de fazer o blink. E
já começou a esquentar bem. E o que eu vou fazer? Eu vou desligar o Sense. Deixa eu desligar do canal certo, é o Sense do pino 1. Pronto, ele não vai mais funcionar porque eu desliguei esse Sense, que é, como eu expliquei, o que controla a corrente que é mandada para o motor. Eu tenho aqui um resistor de 10 ohms. Esse resistor é de 1/4 de watt, tá? Ele vai queimar em questão de minutos se eu deixar ele ligado. E eu vou conectar, vocês vão perceber que o motor ficou mais fraco. Então é assim que vocês controlam a corrente. Ele já está esquentando, vai queimar. Aqui vocês vão precisar de um resistor de alguns watts, não pode ser de fio, tá? Então façam experiências aí com um resistor de 1 ou 2 watts e para controlar essa corrente e não deixar que ele acabe com a bateria em questão de instantes. Então, para essa primeira montagem é isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Vamos voltar para os slides. Bom, pessoal, vista essa montagem com o motor DC, vamos dar uma olhada agora no motor de passo. Não é o assunto principal dessa aula, né? A gente está falando das pontes H, mas vamos começar a mexer com esse motor até para a gente ter uma introdução de como é que funciona. No caso do motor que a gente vai usar é um bipolar, até porque a diferença é o seguinte: existe o motor bipolar e o unipolar. O unipolar, ele tem nas bobinas, aqui eu estou com um desenho aqui mostrando as bobinas do motor. Lógico que é um desenho bem simplista, mas no motor bipolar eu tenho as bobinas sem tap central, e no motor unipolar eu tenho um tap central e que eu consigo mudar aí o sentido magnético da bobina, né, do campo magnético, sem precisar mudar o sentido da corrente. No caso do bipolar eu tenho que alterar o sentido da corrente na bobina para poder fazer essa alteração de campo magnético. Então ele é perfeito para usar com a ponte H, por isso que a gente vai usar o motor bipolar aqui. E então ele funciona como se fossem dois motores DC, ou seja, a bobina 1 e a bobina 2, como se cada um deles fosse um motor, e como a gente precisa inverter o sentido das bobinas, é igual a gente fez com o motor DC de inverter o sentido do motor. E a gente precisa de uma ponte H para cada bobina. Então esse L298 ele é perfeito porque ele já tem integrado nele duas pontes H para a gente poder acionar as duas bobinas. Aqui nesse outro desenho simplista aqui eu tenho a bobina 1 aqui em cima, a ponta A, a ponta B, vamos dizer assim, e a 2 aqui, ponta A e ponta B. Então conforme a gente vai dando sentido aqui de cima para baixo, ou de baixo para cima aqui no desenho, ou da esquerda para a direita, ou direita para a esquerda aqui do sentido da corrente nas bobinas, a gente vai fazendo o rotor principal rodar. Nesse desenho não tem aqui os dentes, mas não é liso assim. Eu achei uma imagem bacana aqui, inclusive animada, olha lá como é que funciona. A gente tem esses dentes, então quando ativa a bobina ele tenta trazer os dentes para próximo, né, dando os passos aqui. Cada passo que é dado do motor, do caso que a gente está usando, que é o de 1,8 graus, ele vai fazer um passo de 1,8 graus, então precisa de 200 passos para girar o rotor inteiro, né, dar a volta completa. Se a gente usar um de 3,6 graus, a gente vai ter 100 passos, e é o que a gente chama da revolução do motor aí. Deixa eu voltar aqui para a gente entender que a gente tem também o passo completo, que é esse aqui. Então aqui também é um desenho simplista, mas vocês imaginem que conforme o sentido da bobina, aqui é o sentido magnético, né? O norte e sul, a gente estava falando do sentido magnético, mas a gente consegue esse sentido magnético conforme a corrente passando da bobina para um lado num sentido ou no outro. Então fazendo o passo completo, eu tenho energizando as duas bobinas, uma aqui para o sul, a outra para o norte, e aqui norte e sul, e o nosso rotor magnetizado
ele vai repelir aqui e vai parar nesse ponto. E aí, conforme a gente vai invertendo, no segundo momento a gente inverte a polaridade das bobinas, ficando, olha, aqui foi invertido essa bobina aqui, ó. Então a gente tem 4 momentos que são as 4 posições que a gente pode dar, os 4 sentidos de corrente que a gente pode dar nas duas bobinas, 4 configurações. Então essa bobina aqui, ó, sul e norte, norte e sul, aqui, olha, manteve norte e sul aqui, mas aqui inverteu, ó, e aí o motor deu mais um giro, deu mais um passo. Aqui inverte a outra bobina, olha, agora inverteu essa bobina aqui, e aí ele rodou mais um tanto, e aí inverteu de novo a primeira bobina, ele terminou de rodar aqui os 4 momentos. Então se a gente fizer isso no caso do nosso motor 200 vezes, ele vai dar o giro completo. E aqui no meio passo a gente vai ter usar de um recurso que eu falei, que é no caso do motor DC, o freio motor. A gente vai usar para não ativar uma das bobinas no momento que a gente for fazer o passo. Então ele vai acabar fazendo o que a gente chama de meio passo. Então ele vai, em vez de girar, no nosso caso, 1,8 graus por acionamento, ele vai girar metade disso, ou seja, 0,9. Então aí é uma questão de como a gente quer fazer a precisão do posicionamento do nosso motor. Lógico que nesse caso ele perde um pouco de torque e tudo mais, então tem um monte de características aí envolvidas que nem é o caso a gente falar isso agora, é mais para a gente mostrar aqui. E aí vamos partir para a montagem desse primeiro exemplo, colocando o motor de passo nas nossas pontes H, e vamos lá. Bom, voltando, pessoal, então deixa eu colocar de volta o meu Sense ali, deixa eu desligar a bateria por enquanto, desligar o meu motorzinho aqui, porque eu não vou mais usar ele. Nós vamos usar agora o motor de passo. A bateria vai ficar desligada por enquanto. O Sense eu vou colocar de volta. Sim, eu esqueci de dizer lá na outra parte que vocês precisam. Eu estou usando aqui um resistor de 10 ohms, que é o marrom preto de 1/4 de watt. Vocês precisam usar um resistor aí de 1 ou 2 watts. De preferência de 0,5 ou 1 ohm. É bem baixo, tá? Senão ele vai limitar muito a corrente, não vai dar torque no motor, principalmente quando a gente estiver lidando com um motor de passo que precisa de torque. Então vamos desmontar aqui a ligação que eu fiz no Arduino. Vamos deixar os fios mais ou menos preparados, que a gente só vai ligar agora mais alguns fios, que a gente vai aproveitar essa ligação que a gente já fez da ponte H A, né? A gente vai aproveitar agora a ponte H A e a B, porque ele tem duas pontes H no mesmo chip. Para ligar o que? Para ligar um motor bipolar, aqui, que tem 4 fios e ele tem 2 bobinas. Então eu tenho, vocês precisam depois testar isso, vendo testando fio com fio, qual que dá contato, né, aquele teste de continuidade, onde que estão as bobinas entre os 4 fios. Normalmente vocês vão ter as bobinas em fios paralelos, tá? Aqui eu tenho as bobinas aqui no fio amarelo e vermelho, e a outra bobina eu tenho aqui no fio verde e azul. Então eu até coloquei os mesmos jumpers com cores iguais para ficar mais fácil. Então eu sei que o amarelo e o vermelho eu vou ligar numa ponte H, na ponte HA, por exemplo, e o azul e verde eu vou ligar na ponte HB. A gente já sabe que a gente fez a ligação do motor, que a ponte HA é aqui os pinos, aqui atrás, pino 2 e pino 3. E que vão ser comandados pelos esses 2 fios que a gente já ligou o motor DC. Vamos pegar a minha cola de novo aqui. Quais são as saídas, os outputs 3 e 4, que é a ponte HB?
é os pinos 13 e 14. O 14 é o último daqui de trás, desse lado, do lado de trás do componente. Então esse é o 14 e o 13 está aqui na frente, logo antes do 15. Então eu tenho a outra bobina do motor de passo ligada aqui na outra ponte H. E agora eu preciso de mais 2 fios para fazer os inputs. Deixa eu pegar os fios mais compridos. Aqui, fazer os inputs da ponte H lado B. O input número 3 é o pino 10, então eu tenho aqui o pino 1, 2, então 10 é atrás, desculpa. 2, 4, 6, 8, 10. Esse é o input 3 e o 12 é o input 4. Então pronto. Tenho todos os fios que eu preciso ligados. É meio confuso assim, mas é isso mesmo. Vamos lá. Então pronto. O que eu tenho agora? O que eu tenho para ligar no Arduino? O negativo. Vamos ligar lá no Power Pin do Arduino. Ground. Tá ligado então? Negativo. O meu VCC lógico, que é o 5 volts, tá ligado também. Agora eu tenho que ver o input da ponte H lado A. São esse branco e o amarelo, que são os pinos 3 e 5, não é isso? Pinos 5 e 7, desculpa. E aí eu vou ligar eles no pino 8 e no pino 9 do Arduino. E vou ligar os outros dois, que é esse marrom e esse branco, que são os pinos input 3 e input 4, que é o lado B da minha ponte H, lado B, são os pinos 10 e 12. Vou ligar no pino 9 e pino 10 do Arduino. Então pronto, eu tenho 4 fios ligados aqui que vão comandar as duas pontes H e vão fazer girar o motor de passo. Tá? Vamos ver então sobre a biblioteca do motor de passo. Está tudo ligado aqui. Vocês confiram direitinho a ligação de vocês. E depois só faltou ligar a bateria, que eu vou ligar depois que eu subir a programação no Arduino, porque isso aqui também consome muita corrente. Eu não quero ele acionando falsamente o motor. Vamos ver a programação. Vamos para a parte 3. Corta. Bom, então vamos ver agora como é que funciona o acionamento desse motor. Como eu falei, a gente tem que acionar as bobinas e inverter o sentido das bobinas, e a gente sabe que para inverter o sentido das bobinas a gente faz igual a gente fez com o motor DC, invertendo o sentido dele. E isso que naquele exemplo que a gente viu do Blink, deixa eu até voltar aqui no Blink, a gente faz isso invertendo aqui uma porta ficando em alta e a outra ficando em baixa, né? Ou seja, uma porta com sinal lógico 1 e outra porta com sinal lógico 0. E a gente invertendo o sinal lógico das portas, a gente tem essa inversão de sentido de rotação no motor. No caso do motor de passo, a gente tem 2 bobinas, a gente vai ter 4 portas lógicas. Então a gente tem uma tabelinha verdade aqui, que no primeiro passo a gente vai ter o ativamento da primeira bobina, isso no passo completo. A gente vai ter o ativamento da primeira bobina num sentido, ou seja, aqui uma porta aqui, a B3, ficando com o valor lógico 1, né, o valor lógico alto, e a porta B2 com o valor lógico baixo. Aqui na verdade são as portas 8, 9, 10 e 11 do Arduino. Então vamos entender que o B3 é a 8, o B2 9, assim por diante até a 11, aqui o B0 é a 11. Então a gente vai colocar o valor alto, né, o lógico alto na porta 8,
e as outras portas com valor lógico baixo. Com isso a gente vai gerar um sentido na corrente aqui, vai dar um sentido aqui para essa ponte H aqui da porta 8 e 9, e a porta 10 e 11 vai ficar, digamos assim, sem sinal, sem corrente. E isso é uma forma de trabalho, eu estou só exemplificando aqui, porque a gente nem vai usar isso aqui, é mais para a gente entender como é que é o sentido da corrente nas bobinas. No segundo passo a gente vai inverter o sentido da primeira bobina, e então por isso que há essa inversão aqui do 1,0 para 0,1, e a gente ainda não acionou a segunda bobina. E aí a gente vai parar de acionar a primeira bobina e começar a fazer o mesmo, olha, 1,0 na segunda bobina e 0,1, e a gente vai ter aí os 4 passos movimentando todas as bobinas, e aí a gente começa de novo, né? Para continuar a volta, a gente tem que continuar fazendo essa evolução aqui, essa revolução aqui. Aqui o meio passo, como é que a gente faz o meio passo? A gente precisa fazer dessa forma aqui, ó, acionando o sentido, dando um sentido para a primeira bobina, né, 1,0 aqui. Depois a gente freia ela, é como se estivesse freando o motor DC, a gente coloca valor alto nela, e aí depois a gente inverte o sentido, e aí depois a gente vai colocar as duas bobinas, só que aí em sentido inverso, uma rodando para um lado e a outra para o outro. Então tem toda uma lógica aqui complicada de rotação, de sentido das bobinas, que é meio complicadinho. Inclusive o motor bipolar ele tem essa característica de que essa inversão de corrente nas bobinas é que causa essa confusão aí do funcionamento. Mas o Arduino ele já tem uma biblioteca que ajuda a gente, né? Mais uma vantagem aí do Arduino, que é essa stepper.h. A gente incluindo ela no nosso projeto, a gente pode fazer uso dessa tabela verdade, digamos assim, internamente já absorvida por essa biblioteca. Inclusive aqui a gente tem nesse pseudocódigo aqui, a gente tem um include da biblioteca. Aqui tem uma constante que define o número de revoluções, que é o que eu disse, que como a gente vai rodar 1,8 graus, a gente vai ter 200 revoluções para poder dar uma volta inteira. E aí a gente declara o objeto aqui MyStepper, né, passando quantas revoluções que a gente precisa para dar a volta inteira e quais são as portas que os fios da ponte H estão ligadas. Aqui a 8, a 9, a 10 e a 11. Inclusive na montagem eu falei errado, né? Na montagem eu falei 8, 9 e 10. Eu acabei repetindo 9 duas vezes, mas é 8, 9, 10 e 11. E aí a gente manda dar o step, chama a função step e diz quantos steps que a gente quer dar aqui para o objeto stepper, e ele já faz todo esse cálculo para a gente, toda essa tabela verdade ele já vai resolvendo para a gente, tá? Vamos ver então como é que funciona esse exemplo do um passo por vez, que é um exemplo que já vem pronto. Deixa eu até abrir aqui para vocês poderem ver. Aqui, a gente vindo aqui então, File, Examples, a Stepper, olha aqui, ó, já a biblioteca já vem com exemplos. Aqui tem alguns exemplos, tá? Eu tô vendo esse aqui que é um passo por vez, e nesse exemplo é exatamente esse código que ele faz o que? Ele configura tudo aqui, a revolução, né? A configuração do objeto, e ele vai chamando um step e fazendo um delay de 500 milissegundos. Então cada 500 milissegundos ele dá um passo no motor, tá? Ele é bem simples, é mais para a gente ver o motor funcionando. Lógico que quando a gente está falando de motor de passo, a gente quer precisão, então a gente tem que ter conhecimento muito dos cálculos aí que a gente vai precisar para colocar ele no lugar onde a gente quer. Mas para um exemplo mais simples aqui,
pela questão do tempo da aula e tudo mais, eu acho que esse exemplo é bem legal. Então deixa eu ver aqui, para a gente fazer a montagem. Desculpa, vamos primeiro fazer esse exemplo e vamos lá, vamos para a parte do funcionamento. Bom pessoal, voltando, eu vou colocar a programação do motor de passo que faz um passo por vez. Deixa eu fazer o upload dela. Feito o upload, eu vou ligar agora a energia na protoboard com a minha bateria de 2 amperes e pronto. Vocês devem estar ouvindo aí o motor sendo ativado. Deixa eu aproximar ele aqui. Vocês podem perceber que ele está girando um passo por vez, numa evolução, numa revolução de 200 passos por giro. Ele vai dar o giro completo em 200 passos e ele está lá girando. Ele é bem preciso e muito forte. E está consumindo minha bateria inteira. Vai acabar com a minha bateria daqui a pouco. E esse cara aqui está esquentando, os fios estão esquentando, vai tudo começar a derreter daqui a pouco. Então por isso que vocês precisam aí controlar essa corrente tanto no Sense A quanto no Sense B, e usar fios mais grossos, porque esses fios não são bons para isso. Deixa eu ver aqui, já está começando a cheirar queimado. Ai, queimou. Bom pessoal, é isso aí. Não queimem o circuito de vocês. Então usem os resistores. Não queimou não, acho que ele soltou só aqui. Bom pessoal, voltando, então a gente vai fazer mais um exemplo, que é o exemplo 2 dessa aula, que é fazer a montagem do circuito ligando o potenciômetro para a gente fazer a alteração do sentido de rotação do nosso motor de passo conforme a posição, aí, o giro do potenciômetro. Então vamos fazer primeiro a montagem? Vamos lá. Bom pessoal, então, voltando aqui, só vamos fazer um último exemplo, que é controlar o motor de passo com o potenciômetro, seguindo o potenciômetro. Eu estou com um potenciômetro linear de 10K aqui. Vou colocar ele na protoboard. Está meio confusa a ligação aqui, mas vocês já conhecem bem essa ligação do nosso amigo aqui do potenciômetro. O que eu vou fazer? Uma perna dele eu vou ligar no ground. A outra perna do outro lado eu vou ligar no VCC, mas no VCC lógico. Então eu vou ligar ele lá no... Não é para ligar na alimentação do motor, é para ligar aqui aonde... Então vai ser difícil de vocês verem, mas acreditem em mim, eu estou ligando aonde está ligado os 5 volts que está vindo do power pins do Arduino. E o pino central do potenciômetro eu vou ligar lá na porta analógica 0 aqui, tá? Então essa é a forma de ligação que eu preciso para esse exemplo. Vamos dar uma olhada no código. Bom pessoal, feita a montagem, vamos ver a parte do código desse segundo exemplo. Cadê? File, Examples, Stepper, Motor Knob. Tá aqui. Nesse exemplo a gente precisa fazer a alteração aqui do número de passos por revolução. Eu tenho que alterar aqui para 200, porque a gente está usando o motor de 1,8 graus. Se vocês estiverem usando de 3,6 graus, vocês deixem 100 mesmo. Aqui os pinos são os mesmos, então esse exemplo ele configura a velocidade de quantas rotações por minuto que eu quero para o motor, e isso no setup. No loop ele faz a leitura da porta analógica 0 para a gente saber lá qual o valor lá do potenciômetro, e aqui ele move o número de steps igual à mudança da leitura do potenciômetro. Então ele vai, conforme eu giro para um lado ou para o outro aqui, ele vai pegar e vai setar o valor e vai
girar os passos para um lado ou para o outro conforme eu estou posicionando ali o potenciômetro. E ele faz ele lembra a última configuração e ele vai fazendo essa leitura e vai fazendo essa diferença aí para saber para que lado que ele vai girar e quantos passos que ele vai dar, tá? Então vamos lá, vamos ver se funcionando. Bom, pessoal, voltando, eu fiz já o upload do código para o meu Arduino Tupiniquim. Deixa eu primeiro ligar ele, para depois ligar a alimentação do meu motor de passo. Pronto. Ele está girando então em um sentido. Olha lá. Agora eu vou girar no outro. Aí a bateria já está acabando, mas é isso aqui, ó. Eu giro o potenciômetro, ele gira para um lado, eu giro o potenciômetro para o outro. Ó, ele está girando para o outro lado agora. Então eu estou controlando o sentido do meu motor de passo com o potenciômetro. Esses são os exemplos que vêm com o Arduino. Deixa eu desligar tudo antes que acabe com a minha bateria. Bom, pessoal, voltando aqui, vamos finalizar. Eu quero mostrar uma outra coisa para vocês aqui, antes de finalizar, que é vocês procurando aqui no Google Arduino e a palavra stepper, como já está até digitado aqui, vocês vão poder ter acesso aqui aos tutoriais de como montar a configuração de conexões para motores bipolares, para motores unipolares, aqui os circuitos dos unipolares, como é que liga no Arduino, utilizando o LN 2003 ou 2004 ou o Darlington Array, porque o motor unipolar é um pouco diferente, aí vocês não vão usar ponte H, vocês vão usar esse array de Darlingtons. Aqui vocês têm também o circuito de montagem dos bipolares. Aqui ele dá uma outra configuração usando apenas 2 portas do Arduino, ou usando as 4 portas aqui. Então vocês têm aí bastante material para vocês darem uma estudada. As funções, tá? De velocidade, de passo e tudo mais. Voltando, a gente termina a aula de hoje. Essa aula de hoje não, a aula da semana inteira, que é a aula 8, que a gente viu aí a ponte H, acionamento de motores. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, pessoal. Até a próxima aula.